Bom dia, feliz sábado, é um prazer estar aqui. Essa semana minha voz deu uma sumida, mas eu acho que vai dar para os irmãos entenderem, né? E me ouvirem. Bem, queridos, hoje nós estamos na campanha, né? Hoje é o dia da campanha Quebrando o Silêncio. É uma campanha que existe desde 2002 e a cada ano o Ministério da Mulher, juntamente com outros ministérios na igreja, vem trazendo esses assuntos que são importantes. E há muitos, né, assuntos passados que já foram abordados, sobre bullying, sobre pedofilia, sobre violência. E hoje nós vamos estar hoje nós vamos estar falando sobre violência sexual, né? É um assunto delicado. A maioria das mulheres já sofreu ou irá sofrer algum tipo de violência sexual na vida. E por isso esse assunto ele deve ser comentado e ele deve ser combatido. Por isso a palavra, né? Quebrando o silêncio é tão importante. Eu convido as queridas para sentarem ali. Vamos então curvar as nossas frontes mais uma vez. Querido Pai, nós te agradecemos pelo teu carinho, pelo teu cuidado, porque o Senhor cuida de nós. E te pedimos, Senhor, que nos dê o entendimento da tua palavra, nos ajude a compreender, Senhor, este assunto que é tão delicado, mas, Senhor Deus, é tão importante e não pode ser passado para trás. Amém. Venha nos ajudar, venha abençoar essa igreja, que venha crescer, Senhor Deus, em número e em espiritualidade. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gênesis 1:27. Amém? Você quer ler? Lê? Não? Algum voluntário pode ler? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então nós percebemos aí que Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A gente entende que Deus criou o homem à imagem dele não só fisicamente, mas também interiormente. Em versos posteriores, né, nos capítulos posteriores, a gente percebe que depois que começaram a nascer os filhos de Adão, que foram depois do pecado, a Bíblia já menciona que eles nasceram à semelhança dele. Então, assim, é importante a gente entender isso. Deus criou o homem reto. Em Eclesiastes fala que Deus criou o homem reto, mas ele buscou muitas astúcias. O Desejado de Todas as Nações, na página 237, diz: a influência de Satanás é constantemente exercida sobre os homens para perturbar os sentidos, dominar a mente para o mal e incitar à violência e ao crime. Então a gente percebe o que Jesus fez. Jesus, ele nos formou à sua imagem, mas Satanás, ele quer desvirtuar a imagem de Deus no homem. Nós vamos falar nós vamos falar sobre a violência sexual, é um assunto delicado, como eu já comentei. Esse assunto ele vai ser um pouco longo, nós vamos delongar um pouco, mas assim, eu vou tentar não ser cansativa e com isso, estar trazendo informações que são importantíssimas para a prevenção, para, né, evitar certos tipos de situações, né? Então, nós vemos aqui no Código Penal brasileiro, em seu artigo 213, que a definição de estupro, né? É constranger alguém mediante violência ou grave ameaça
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. E na redação dada na Lei 12.015 de 2009, ele dá uma ampliação ao que categoriza estupro. Qualquer ato que não precisa ser conjunção carnal. Então, qualquer ato de uma pessoa que vai forçar você a fazer o que você não quer é uma violência sexual. O estupro é considerado um dos crimes mais violentos, sendo considerado um crime hediondo. O crime pode ser praticado mediante violência real, a agressão, ou presumida, quando praticado contra menores de 14 anos, alienados mentais, ou contra pessoas que não podem oferecer resistência. Essas pessoas aqui, elas são encaixadas em vulneráveis. Logo, drogar uma pessoa para manter com ela conjunção carnal configura crime de estupro, praticado mediante violência presumida, pensada, já planejada, pois a vítima não pode oferecer resistência. Então, assim, esse caso ele é bem delicado. E muitas vezes, no momento de ato impensado, quando você pensa que talvez não esteja, a pessoa pensa que talvez não esteja praticando isso, ela está. Por exemplo, não desmerecendo ninguém, mas nesses bailes que a gente vê por aí. As moças às vezes ficam drogadas, às vezes mesmo com o consentimento delas. Se é menor de 18 anos, é configurado estupro. Então, assim, é uma situação bem complicada. Francisco Morato. Por que eu coloquei Francisco Morato aqui? Na escola, nas escolas da rede de Francisco Morato, a Secretaria de Educação, e todos os anos existe mesmo uma campanha que é no dia 18 de maio, que se chama Faça Bonito. Todos contra, a exploração sexual e o abuso de crianças e adolescentes. Então, esse ano foi pedido, foi lançado para as escolas que trabalhassem com mais afinco nesse assunto. Por quê? Francisco Morato está sendo a 4ª cidade com maior índice de abuso sexual e de estupro na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Isso, queridos, é preocupante. Eu não me arrisco em dizer que Francisco Morato possa ser a primeira cidade. Porque esses casos aqui, que está falando que é a 4ª cidade, são os casos registrados. E os casos que não são registrados. Então, muitas vezes, as mulheres, por medo, por gostar do parceiro, por não querer separar-se dele, por não se expor à vergonha, a pessoa que é a vítima disso não fala. Então, a pessoa vai ficar impune. Por isso que a gente precisa quebrar o silêncio. Franco da Rocha, eu não sei, porque só foi mencionada a cidade de Francisco Morato e esse dado. Não sei se está entre essas 10 cidades, mas eu não duvido. Nas pesquisas que eu fiz, eu percebi que a Polícia Civil, ela concede, essas estatísticas, e nos dados lá dos resultados, que a Polícia Civil registrou, os lugares onde há mais índice de desenvolvimento humano, IDH, mais baixo, é onde tem mais incidência de abuso, de violência e de estupro. Quem é o alvo dos agressores? Todas nós. Todas nós somos o alvo dos agressores. Toda mulher adulta, toda mulher idosa, toda adolescente, toda criança pode ser alvo de violência sexual. Mas existe um alvo ainda mais aprofundado. Folha de São Paulo, não é de alguns anos atrás, é recente, tem meses essa publicação, mês de maio.
A pesquisa foi feita em março e diz aqui, né, em letras garrafais, 2/3 dos estupros em São Paulo atingem vulneráveis, aponta o levantamento. O que são os vulneráveis? Né? Nós vamos ver mais pra frente. Dos 2.667 casos de estupro registrados até março, 2/3 foram de vulneráveis. Mais da metade, queridos, foram de crianças de 10 a 14 anos. São números oficiais da Secretaria de Segurança Pública, que desde janeiro subdividiu as ocorrências. Março, mais recente mês da análise, registrou o maior número de estupros desde agosto de 2013. Olha, em março, somente no mês de março, foram 978 ataques, sendo 640 ataques de vulneráveis. Queridos, se a gente for diluir isso por dia, dá 31 abusos, 31 estupros por dia na cidade de São Paulo. No estado de São Paulo é muito grande isso. Por que será que se lançam essas campanhas? Porque a questão tá feia. Às vezes a gente não vê, mas o caso tá feio, tá sério. Então a gente precisa preservar as pessoas que nós amamos. O número de estupros no estado vinha caindo desde agosto de 2013, quando foram registrados 1.016 ocorrências. Dormindo com o inimigo, em casa. De acordo com o Dalca, né, uma pessoa que é representante de um órgão que faz essas estatísticas, a faixa preferida do autor de estupro contra vulnerável é dos 7 aos 14 anos. Existe um pico também de bebês até 4 anos, mas não é tão alto quanto esse alvo aqui, né? Scarance não é investigadora, ela é mais ainda que a investigadora da Polícia Civil. Ela lembra o exemplo de um dos casos, né, de uma mãe que tinha a filha e ela tinha sido alvo de violência sexual do pai e ela não deixava a filha ficar perto dele de jeito nenhum, mas esse caso nunca foi constatado para a polícia. Ficou em silêncio, como muitas vezes ficam e muitas pessoas passam. Em 2016, a promotora fez um levantamento dos boletins de ocorrência. Ela é promotora, essa Scarance. Chegaram até o Ministério Público com casos de estupro de vulnerável. Em regra, não é uma exceção, é em regra. Ela afirma que o abusador mora com a vítima, é o pai ou o padrasto. O índice mundial afirma que aponta para 70% a 80% de violência praticada por esse grau de parentesco. É baixo o índice de penetração. O percentual de ato consumado é de 10% para os casos de crianças até 14 anos e 15% entre adolescentes abusadas. O ato libidinoso por si só já é configurado como estupro. Então, uma investida, uma palavra, uma ameaça já é considerada como estupro. Então, a gente percebe assim que o perigo às vezes está dentro de casa e precisa ser mudada essa situação. Vamos ver agora um pouco do perfil dos abusadores. Diante de um ato tão cruel, a reação de muita gente é buscar uma resposta rápida. Ele, o estuprador, é doente. Ele fez isso porque é doente. Não justifica, mas acalma. Afinal, qual seria a explicação para alguém cometer um crime assim? E às vezes dentro de casa? Com laços consanguíneos? Por que forçar uma pessoa a ter uma relação sexual contra sua vontade? Mas a má notícia para os que procuram por um alento é que, entre os estupradores, os que têm algum tipo de transtorno psicológico são a minoria. Então essas pessoas, queridos, não são doentes. Essas pessoas são muito sãs, inclusive. Pessoas não doentes. O Antônio Serafim, ele é coordenador do Núcleo Forense do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas e também é professor de pós-graduação em Psicologia da Universidade Metodista de São Paulo. E ele diz:
Pessoas não doentes cometem muito mais crimes do que pessoas doentes. Pessoas não doentes cometem atos absurdos. O perfil deles tem o romântico, o vingativo, o dominador, o sádico, o oportunista. E tem também o perfil dos molestadores de crianças. São situacionais ou preferenciais. Nós vamos ver um pouquinho do perfil deles. Aqui está um pouquinho ruim de ler, então eu vou ler por aqui. Não é só nos seriados de polícia que tem esse perfil, né? Tem muitas pessoas. Enquanto a psiquiatria aponta algumas características comuns, a criminologia trabalha com 5 perfis de estupradores e de 2 tipos de molestadores de crianças. Esses dados, eles são de uma criminologista, o nome dela é Ilana Kazoy. Eu tenho uma amiga que ela é pós-graduada em criminologia, ela estudou muito sobre ela e são dados bem confiáveis de pessoas que são peritas no assunto, né? O romântico, essa palavra é bem entre aspas, porque ele não tem nada de romântico, né? Ele é bem agressivo, tem baixa autoestima, não faz o tipo atlético, mas normalmente é calmo, quieto, solteiro e visto como alguém de confiança. Pode ser adepto à masturbação excessiva e pode ser impotente. O que esse estuprador procura com o crime é elevar a autoestima. O ato sexual faz com que ele se sinta mais importante. Segundo a Ilana Kazoy, o estuprador romântico usa o mínimo de força, apenas o suficiente para controlar a vítima. Na cabeça desse agressor, o ato sexual foi consentido pela outra pessoa. Assim, é o único dos 5 perfis com quem provavelmente é possível conversar. Então, essa pessoa, ela é agressiva, ela tem um perfil aqui, né, geralmente é assim, dos casos que foram estudados de pessoas que se encaixam nesse perfil do romântico. Então, ele é uma pessoa sozinha, tem autoestima, né, em baixa, e às vezes ele interpreta que a pessoa quer. Até para interrogar esse tipo de estuprador, a polícia precisa, então, apelar para o senso do cavalheirismo. Porque a bronca não funciona bem. Tem o vingador. As características dele é ser pavio curto, pode ser casado, normalmente conhece a vítima, rasga roupas, dá pontapés, humilha. Segundo Ilana Kazoy, ele tenta machucar a mulher a qualquer custo. Ele tende a cometer um estupro perto da casa dele num ataque repentino. Não planeja muito. Não é sexo que ele está fazendo, é raiva. Então ele quer descontar na pessoa algo porque ele não quer, ele não se sente, não sente realizado no ato. Ele se sente realizado em fazer mal para a vítima, em descontar a raiva que ele sente na pessoa. O ideal, aí aqui fala, né, ela dá também dicas aqui de como os policiais podem conseguir abordar e conseguir tirar coisas dele, né? O dominador. Tem o estereótipo do machão, frequenta bares onde normalmente escolhe as vítimas, combina violência física e verbal, não costuma esconder a identidade. Os dominadores acreditam que no estupro estão expressando sua virilidade. O estupro é um ato predatório e a agressão é para que a mulher obedeça e sirva a ele. Negociar com ele não funciona. Ele resiste. Ele tem esse perfil. O sádico costuma ter fantasias sexuais e agressivas, provoca dor física e psicológica na vítima. Quanto maior a agressão, maior sua satisfação.
planeja o estupro com muito cuidado, escolhe bem a vítima, o local, o mais longe possível de sua casa, pode usar mordaça e até venda para aumentar o medo da pessoa. Então, para ele isso é um combustível, isso aumenta os desejos dele. Anda com uma espécie de kit e pode até gravar a cena. Não sente nenhum tipo de remorso. A cada crime aumenta o nível das agressões. E o que mais tem chance de matar um dia. O estuprador sádico é o que Ilana considera mais perigoso. É inteligente, tem habilidades em escapar e não costuma ter antecedentes criminais. Outros casos. Então, assim, eu acredito que ele se configura mais no caso do maníaco do parque, né? Esse estuprador que mais tem chance de matar um dia. E ele vai gostar disso. Pra ele é bom. Muitos assassinos em série com características sexuais eram estupradores em série. Alerta Ilana. Para a polícia não existe um caminho mais indicado para o interrogatório. É um tipo, Deus me ajude. Por quê? Ele é muito esperto. Ele sempre sai de alguma forma. Ele planeja tudo que ele vai fazer. Então, assim, é muito perigoso. O oportunista. Tem esse tipo também. Ele não planeja, pratica o estupro durante outro crime, por exemplo, né? É um assaltante que invade uma casa e acaba atacando a mulher. Usa a mínima força, costuma deixar muitas evidências, por isso é o mais fácil de capturar. Às vezes ele está sob o efeito de álcool ou drogas. Como não é planejado, é mais fácil seguir o rastro dele. Por isso, são alguns dos que mais costumam ser presos pela polícia, o que não significa dizer que são os mais comuns. E eles podem ter qualquer idade, qualquer profissão e qualquer tipo de aparência física. Ou seja, não dá para olhar uma pessoa e falar assim, este é ou este não é. É por características psicológicas, características que levam psicológicas que levam às ações. Então a gente precisa, queridos, estar aqui muito informados, bem preparados, orientados para o caso de estar talvez convivendo com a pessoa de alguma forma e estar prevenidos, né? Os molestadores de crianças. Para a criminologia, estupradores que violentam mulheres e adolescentes têm perfis diferentes dos que abusam de crianças. Segundo Ilana Kazoy, entre os molestadores de crianças há os tipos situacionais e os preferenciais. Os situacionais, o que acontece? Encontram satisfação sexual em uma criança por uma circunstância momentânea. Ou seja, eu entendo que para ele é o que tem ali. Se tivesse um animal, ele usaria o animal. Os preferenciais, ele precisa, né? Então, o situacional, ele precisa se satisfazer. Não importa como. Os preferenciais, o prazer sexual está relacionado a uma criança. Entre eles, há 3 tipos. Dentro do preferencial, do molestador de criança preferencial, há 3 tipos: o regredido, o inescrupuloso e o inadequado. O regredido, ele é chamado assim, por quê? Porque ele regrediu nos estágios de desenvolvimento, exemplifica a especialista. Esse tipo de estuprador pode atacar também idosos, deficientes mentais, qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade. Eventualmente, podem abusar de álcool, ter baixa autoestima e usam a internet para encontrar as vítimas. Gente, Facebook, as redes sociais em geral, elas são uma janela aberta para esse tipo de pessoa. Por isso que eu não sou a favor de criança ter Facebook. Muita criança tem Facebook. Isso não é bom. Porque quem vê cara, não vê coração. Pessoalmente, a idade, né, para fazer
E isso tem as políticas também, de privacidade, as políticas. Então o que acontece? Muitas vezes já começa ali errado, né? Mentindo a idade, né? Então tem o inescrupuloso. Esse aqui eu achei bem interessante. O inescrupuloso moral ou sexual abusa de quem estiver disponível. Na verdade, ele abusa de tudo que estiver ao seu alcance. O abuso dele não se configura somente na violência sexual. Ele configura em todos os tipos de abuso. Abuso de poder, autoridade que talvez tenha sobre a pessoa. E também sobre o assunto que estamos falando, né? Ele trapaceia, furta. Por que não molestar? É um abuso geral. E é difícil não querer ficar perto deles, porque normalmente são homens charmosos e são homens legais. Então são um tipo de aproveitadores. Então ali ele vai chegar, ele vem com aquele galanteio todo, com aquela conversa. É um cara bacana aí, despojado, legal, tem uma conversa boa, uma cabeça aparentemente boa, um papo legal. Então assim, a pessoa... Então ele tem ali, usa de todos aqueles artifícios para poder o quê? Ganhar a vítima e poder se aproveitar dela de diversas formas. Rouba a casa, então também abusa, molesta. Então o importante para ele é alcançar os objetivos que ele tem, não importa como. Esse aqui, o inadequado, eu achei também... Entre os inadequados que sofrem de alguma perturbação mental, há 3 perfis ainda, dentro deles, né? Primeiro vem o sádico, que quer machucar a criança, aterrorizar, raptar. Ele não conhece a vítima e pode até partir para a mutilação e o canibalismo. É feio esse aqui, é bem feio. Então assim, ele gosta disso. Ele gosta de fazer com que a vítima sinta medo. Ele gosta de judiar. Ele põe medo. Então ele quer provocar medo na pessoa, um terror mental, psicológico e uma aterrorização física também, porque ele bate, machuca, morde, mutila, né? Alguns têm registro criminal e mudam muito de emprego. Planejam um crime e preferem atacar meninos. Então, nesse tipo de violência, nem os meninos estão fora. É certo que as meninas e as mulheres são um alvo maior, mas os meninos também não estão fora dessas estatísticas. Depois tem os sedutores. Os sedutores é bem também estranho, que não conseguem ter relações sociais com pessoas de sua própria idade. São pessoas solteiras, em sua maioria, não querem machucar as crianças, mas cortejam, seduzem, tentam ficar íntimos e introduzem o assunto sexual devagar. Procuram garotos jovens, porque precisam dominá-los. Também procuram vítimas nas redes sociais. A maioria dos pedófilos, ou seja, os que são doentes mesmo, se encaixa nesse perfil. Então a gente precisa diferenciar a pessoa que tem pedofilia de um abusador. Porque pedofilia é uma doença. Ela passou por isso em algum momento da vida. Os abusadores não. A gente percebeu lá atrás que as estatísticas mostram que eles são pessoas normais. Muitas vezes estão convivendo aí na sociedade normalmente. Por fim, tem os introvertidos. Isso aqui tem que tomar muito cuidado. São aqueles que preferem crianças, mas não têm nenhuma habilidade em conquistá-las. Por isso, a comunicação verbal com a criança é mínima. Ele quase não conversa com a criança. Tá ali convivendo, às vezes perto, mas ele tem um interesse, ele olha, para ele é um alvo em potencial, mas ele não sabe como fazer a abordagem.
a vítima, e a vítima também é muito jovem para entender. Então ele escolhe também muito bem. Eles buscam vítimas em parquinhos, telefonemas, são observadores e exibicionistas. Fazem de tudo para de alguma forma chamar a atenção da criança. É aí que os pais devem ter muito cuidado. Ou eles usam o turismo sexual, em cidades turísticas tem muito turismo sexual, ou se casam com mães de criança, porque teriam acesso a elas. Então, assim, ele, de alguma forma, ele está ali, ele vai conquistar a mãe primeiro para que possa ter os seus desejos, né? Acesso às crianças. Eu conheci tem uma colega que é psicóloga, ela estava tratando um pedófilo e ele falou que ele relatou para ela, né, que ele casou com a mãe para poder chegar às filhas. Então, assim, a situação é delicada e esse assunto é um assunto que causa, né, um desconforto, né, irmãos? Não é um assunto fácil de falar. A maioria das mulheres, de alguma forma, passou por esse tipo de violência, né, verbal, nos trens. O desrespeito é muito grande. A mulher é vista como um objeto de desejo, como se fosse uma carne exposta num frigorífico. Então, o pecado ele trouxe tudo isso, né? E a consequência dele é muito séria. Né? E a gente nessas cidades grandes, nesses lugares que a gente vive, a gente está sujeito a tudo isso. Então, assim, a gente precisa muito mesmo da proteção de Deus e de alertas para não ser vítima disso, não passar por essa situação. A gente vê na Bíblia o caso de uma das filhas de Jacó, né? Se isso não tivesse acontecido com ela, talvez ela não seria nem mencionada na Bíblia. Mas ela começou a ter amizade com moças que não tinham a mesma fé que ela. O nome dela era Diná, era filha de Jacó com Lia. E ela andando com as amigas, né, por ali na cidade, um rapaz, né, gostou dela e a violentou. Né? A Bíblia relata isso. E ela ali, né, foi humilhada. A gente sabe também de outro caso que teve, né, de Amon, filho de Davi com a Tamar, que também era filha de Davi, então ela era meio irmã dele. Houve uma violência sexual, abuso, incesto. Então, assim, o caso é grave, né? E a gente percebe que o pecado ele trouxe consequências desastrosas. E só a misericórdia de Deus e aprender, né, com os exemplos, tomar cuidado, pegar essas dicas, né, que pessoas, autoridades no assunto passam para a população justamente para que haja prevenção disso. Não ficar andando sozinhas, não ficar em lugares assim, pessoas que te aceitam nas redes sociais, que te mandam um convite, você não conhece, você vê que não tem amigos, eu tenho aprendido a não ficar aceitando pessoas assim que eu não conheço. Não tem foto, não tem nada, então assim, a gente precisa entender que a gente não sabe quem tá ali, né, do outro lado. Às vezes até tem foto, Patrícia. Mas não é exato. Então, que nem, por exemplo, a gente percebe nesses perfil aí, desses que planejam bem, os sádicos. Eles planejam super bem. Eu vi alguns vídeos sobre essa questão, né, da internet, né? Uma foto de uma menina lá, conversou com o menino, oi, quero te conhecer, tal. E aí os pais falaram assim, ele não vai cair nessa, né? E a mãe estava acompanhando tudo, mas ele não estava sabendo. Ela falou, onde você vai? Ah, vou ali, na casa de alguém, vou fazer tal coisa, vou ficar em casa. A mãe saiu, ou então os pais saem, eles saíram, inventaram qualquer coisa. Você vai de quê? Vou de bicicleta.
E aí a pessoa falando, né, com ele ali, ai, onde você tá agora? Ah, eu tô saindo da minha casa. Ai, você tá como? Eu tô com roupa tal, tô indo de bicicleta. Aí quando... E à noite, assim, sabe? Escuro, rua escura. E aí a pessoa entra, né? A criança, o adolescente entra no carro. E aí alguém pega e puxa ela pra trás. Ela começa a gritar, um monte de gente segurando ela. Quando ela olha, o pai, né? Ou a mãe, tira ali o capuz e fala, o que você tá fazendo aqui? Então, assim, eles fizeram isso pra saber. E também pra prevenir. Então, assim... se não fosse... E eles, sabe o que é o mais interessante disso tudo? Eles eram orientados a não fazer. Então a gente percebe que a coisa é feia, queridos. Orientação e mais orientação. Nós vamos ver aqui. Eles podem estar em todo lugar. Essa imagem diz bastante, né? O que parece? Religioso. Isso. Sim. Eles podem estar em todo lugar, queridos. Infelizmente. Eu quero ler alguns relatos no livro Conduta, né? Testemunhos sobre conduta sexual, adultério e divórcio. No capítulo 18. Ellen White escreveu uma carta para um homem, um ministro do Evangelho. Tá? Ele era um pastor. E aí fala aqui, ó. Estimado irmão, li agora mesmo sua carta. Queira o Senhor ajudar-me a escrever exatamente as palavras que sirvam para sua restauração e não para sua destruição. Sinto-me triste, muito triste por você. Pecado, meu irmão, é pecado. É a transgressão da lei. E tentasse eu minimizar este pecado diante dos olhos do irmão, isso não seria para o seu bem. Eu imagino que ela ficou numa situação assim muito constrangedora ao escrever essa carta, esse relato para esse homem. Ela desejaria não estar escrevendo aquilo para ele naquele momento. Esse tipo de pecado me foi apresentado como sendo a causa da corrupção moral. Qual poderia ser a impressão causada nos jovens cujo corpo tem sido degradado pelas ações do irmão? Como pode você constituir-se em pastor das ovelhas e cordeiros enquanto lhes corrompe a mente, maculando e poluindo seu senso moral? Seria capaz de considerar esse assunto levianamente caso o ministro do Evangelho fizesse tais coisas com suas irmãs ou seus filhos? Esse é um crime à vista de Deus e não sou capaz de encobri-lo como algo sem importância. Naquela época, o abuso sexual, o estupro, ele não era configurado como crime porque muitas pessoas não falavam. Essa opressão ainda existe hoje entre nós. Mesmo dentre as orientações, mesmo dentre todos os conselhos e todas as campanhas que são feitas, ainda existe silêncio. Ainda as pessoas, os agressores, eles continuam impunes, continuam vivendo as suas vidas, enquanto a vida da pessoa que foi vítima disso pode cair numa miséria, pode cair numa desgraça. Ela fala aqui, ó, você tem ideia do mal que você está causando na mente deles, poluindo a mente deles com suas ações? Tem coisas, queridos, que às vezes são irreversíveis. Mas Deus pode fazer um milagre. Eu conheço milagres. Eu também conheço. Amém. É um pecado característico de Sodoma. Sodoma e Gomorra, queridos, foi destruída. Uma pessoa começou assim, outra pessoa começou assim, tendo essas ações, aí foram chegando pessoas novas na cidade de Sodoma. Novos moradores foram pegando amizade e foram ensinados a fazer isso também. Olha o final que chegou à cidade. Destruída com fogo. Nossas cidades, nossas vilas, hoje em dia, elas estão sujeitas aos mesmos juízos. É uma abominação. Isso é abominação. É contaminador,
e poluidor em todas as suas tendências e uma abominação à vista de um Deus santo. É uma prática iníqua. Você faria uma coisa dessas com o corpo de uma de suas filhas? Não consideraria como incesto descobrir sua nudez? Todos os que assim procedem estão levando moças a práticas abomináveis. Sei para onde tais coisas conduzem. Para práticas lascivas, sensuais. Considere o quanto você tem desonrado e degradado a verdade. Deus odeia todos esses pecados. Como você pode praticá-los e ao mesmo tempo estar pregando a palavra a pecadores, sendo você próprio um deles? Sei de que forma Deus considera tais pecados. Um homem casado, ministro do Evangelho, conduzindo os cordeiros do rebanho a práticas sodomitas. Agora, pelo amor de Cristo, não pratique essa perversa obra, pela qual está destruindo a sua própria alma e a de outras pessoas. Os seres humanos, guardem bem isso, os seres humanos são propriedade do Senhor, e qualquer ato que os corrompa constitui terrível insulto a Jesus Cristo, que ofereceu a vida em favor dessas preciosas almas, para que não perecessem seus pecados, mas obtivessem a vida eterna. Estas ações podem arruinar os seres humanos pelos quais Cristo morreu. Prosseguirá você, com tal prática, a arruinar almas? Então, queridos, o meu corpo, o seu corpo, é um tesouro que Deus te deu. Ninguém tem o direito de violar o seu corpo. Ninguém tem o direito de fazer aquilo que você não permitiu que ele fizesse. Cristo olha isso como uma abominação. E Deus, ele disse lá, aos abomináveis, aos sodomitas, a sua parte será no fogo do enxofre. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, para que elas se arrependam. O que você deve fazer se foi vítima de abuso ou de violência? Normalmente, a vítima tende a se sentir culpada por ter acontecido isso. Não se sinta culpado, porque culpado é o agressor. Às vezes a gente fala, nossa, às vezes a pessoa que passou pelos relatos que eu li, a pessoa se sente mesmo muito mal e a pessoa se sente culpada. Por que eu permiti isso acontecer, De alguma forma, a pessoa se sente suja, se sente mal, se sente incapaz. Eu li também nas pesquisas que eu estava fazendo, na revista Quebrando o Silêncio, pessoas que sofreram abuso têm o lado esquerdo do cérebro prejudicado. A pessoa tem... foram feitas algumas pesquisas e um lado foi mais desenvolvido que o outro. Então, às vezes, a pessoa tem certas dificuldades para aprender coisas, para se relacionar. Então, assim, isso prejudica a pessoa não só fisicamente, mas psicologicamente isso vai deixar marcas para o resto da vida. Procure a delegacia da mulher de sua cidade, faça um boletim de ocorrência. Caso não houver uma delegacia da mulher, procure a delegacia de polícia comum. Lá você será encaminhado para um hospital para realizar exames e tomar medicamentos e receber apoio psicológico. Isso tem aumentado muito, antigamente não. Antigamente, se uma mulher fosse talvez prestar uma queixa, ela também sofreria mais abusos. Nós vamos ver mais pra frente sobre um relato como esse. Mas hoje, tem a delegacia da mulher, é especializada para isso, geralmente são delegadas. No caso de abuso em criança, sendo menino ou menina, procure observar o comportamento de um modo geral, converse com a criança e demonstre que ela pode confiar em você. Às vezes a gente tem ali
um sobrinho, filho, aluno, seja lá o que for. Se ele, de repente, começou a ter alguns comportamentos diferentes daquilo, se era uma criança alegre, extrovertida, que cantava, que conversava, mudar de comportamento, comece a observar. Se ela começar a contar algumas coisas estranhas, meio sem nexo, procure investigar. Peça discernimento a Deus para fazer essa abordagem. Outra coisa, às vezes a criança tem um comportamento calmo e se torna agressivo. Às vezes a criança não tinha, às vezes acontece de fazer xixi na cama, sim. Mas às vezes uma criança de seus 10, 12 anos que já não tem mais essa prática, começa a acontecer isso, é bom observar. É bom observar se ela está declinando no rendimento escolar. A pessoa que é vítima de abuso, ela passa a usar roupas diferentes daquelas que usava, às vezes, né? Por exemplo, usa roupas folgadas, às vezes está aquele calorzão, usa calça comprida, camiseta de manga comprida, está sempre desconfiada, com medo. Então, assim, é bom sempre estar observando esse tipo de coisa. É importante. E ajude, né? Sempre procurar em casa ter amizade com os filhos, conversar com eles, fazer com que eles confiem em vocês. O lar deve ser um local onde haja uma atmosfera de paz, amor, tranquilidade. Converse com seus filhos, sobrinhos, qualquer criança próxima a você. Orientar a não conversar com estranhos, não aceitar balas, doces, brinquedos, qualquer outra coisa. Uma abordagem que uma pessoa desconhecida vai fazer, orienta, fala, não converse com estranhos. Então nós estávamos conversando muito com os nossos alunos. E aí a gente pergunta para eles, o que deve fazer? Eu tenho que fazer isso. O que você não deve fazer? Não devo fazer isso. Para que número você tem que ligar se caso acontecer isso? Número 100, que é o Disque Denúncia contra abusos. Educação, respeito e informação são armas eficazes para evitar esse comportamento na sociedade. Acima de tudo, devemos ter Deus em nossas vidas, orar por esses abusadores e pedir a proteção para quem nós amamos. No livro Conselhos sobre Educação, na página 107, diz: o mal, o pecado e a morte não foram criados por Deus. Eles são o resultado da desobediência, a qual se originou em Satanás. Como eu disse anteriormente, Satanás ele quer desfigurar a imagem de Deus nas pessoas. E aí, às vezes a pessoa se pergunta, por que isso aconteceu comigo? Por que Deus não permitiu? O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos agora assistir um relato. Eu achei um relato bem profundo, é bem forte. E vale a pena a gente ler, assistir. Minha mãe saiu da cama, eu fui deitei com meu pai, eu era criança, então ele começou a mexer comigo. E ali começou toda essa coisa terrível que é o abuso. Ele falava assim, se você falar para sua mãe, para alguém, eu vou te matar. E quantas vezes
Ele chegou a colocar revólver do lado da cama para me violentar. Os abusos eram sempre feitos na nossa casa e eu achava aquilo normal. Depois que eu descobri que não era normal, então eu disse, não posso ficar com isso para mim, alguma coisa tem que acontecer. Mas minhas irmãs, minha mãe, elas não acreditavam em mim, elas não davam atenção, sempre eu era louca. Então assim, eu odiava todos. Eu dizia, Deus não me ama. Tentei suicídio umas 3 vezes, porque eu não sentia que Deus me amava. Eu nem sabia o que era vida e meu pai me violentava. Eu não soube o que é ser uma moça virgem. Eu não soube o que é se preparar e ter aquele moço que vai me tocar, sabe? Aquele rapaz que vai querer casar comigo, entrar de vestido de noiva, de branco na igreja. Foi tirado de mim muito pequeno, por alguém que me fez. Eu comecei a ter dentro de mim, vou denunciar meu pai, ou então eu vou matar o meu pai. Eu fui na delegacia, me lembro como hoje, sentei assim com minhas pernas juntas, assim, com muito medo do delegado, e falei para ele, olha, doutor, eu passei por isso, e contei com todos os detalhes o que acontecia comigo. Ele me ouviu muito bem e disse, olha, nós vamos fazer um exame de corpo de delito. Isso mesmo. Falei, tá bom. Então eu fui fazer o exame com ele. E chegando lá nessa sala, ele me violentou e eu tive meu filho. E a criança que se mexia dentro de mim não significava nada. Para mim, ele realmente foi rejeitado na gravidez. Mas não foi por culpa minha, não foi porque eu não tinha sentimento de amor, é porque eu não era amada, eu não amava a mim mesma, eu tinha ódio de tudo. Depois que eu vi o bebezinho lindo, aquele menininho moreninho, do cabelo bem lisinho, sabe? Aquela criança linda olhando para mim, eu tive um amor muito grande por ele. O sentimento que eu tive é que eu era uma pessoa que não prestava. Eu disse, meu corpo não vale nada. Então eu comecei a oferecer o meu corpo para quem quisesse. Eu tive um começo de depressão profunda. Eu trabalhava, saí do emprego, fiquei afastada muito tempo, tomando antidepressivo. Eu ficava na minha casa, a minha filha diz assim, me dava um desespero tão grande, eu ia para a escola, mãe, tão preocupada com você deitada naquele quarto. E Jesus me tirou desse quarto. Sabe como? Com um monte de crianças. Eles ficavam infernizando a minha vida na porta da minha casa. Mas eles gritavam, eles faziam xixi, eles jogavam bola. Era terrível. Eu ficava... Que coisa insuportável essas crianças. Eu não suporto. Eu fui lá fora, peguei um balde de água e joguei. Tá! Eles saíram tudo correndo. Aí eu entrei pra dentro. Ai, que bom. Voltei a deitar na cama e fiquei lá. Deitada na cama. Aí Jesus falou assim para mim, faz com essas crianças igual você faz com os seus filhos. Faz o culto com eles. Então eu comecei a fazer bolos. E as crianças eram muito pobres. Eu fazia bolo e eles comiam bolo. Na outra semana, vamos lá na Silvana, não vai dar bolo. E eu colocava a Bíblia, fazia um monte de lembrancinha para levar para casa com salmos da Bíblia.
E eles iam sempre. E os pais começaram a ver que o nosso trabalho era mostrar a Bíblia para as crianças. Eles põem o joelhinho deles aqui no chão e eles choram, pedem socorro a Jesus. Nós temos 1 minuto de oração. 1 minuto. Eu digo, conta para Jesus tudo o que você está passando aqui. E quando nós terminamos, eles estão enxugando os olhinhos. Eu comecei a perceber que não tinha mais ódio dentro de mim. Cadê a depressão? Onde estavam os antidepressivos? Eu fui no médico e fui liberada para poder trabalhar de novo. Sabe o que eu fiz? Falei assim, Deus, eu não quero mais trabalhar. Eu não quero mais. Agora o Senhor é meu patrão. Vou trabalhar por todas as crianças em todos os lugares que o Senhor me mandar, a começar aqui por essa comunidade. E então, em 26 anos, eu trabalho aqui. Deus não deixa a gente caído. Ele providencia outra saída. E Ele fez uma saída comigo. As crianças da comunidade. Isso fez com que eu me levantasse lá do fundo do poço. Ele estava numa cama, tipo um berço de fralda. Falei assim, oi pai, tudo bem? Ele disse, oi filha. E começou a chorar. Falei, como você tá, pai? Ele disse, estou aqui caminhando para a morte. Falei, não pai, não pense assim. Sabe, logo você vai sair daqui, vai ficar bem com a sua família de novo. Ele segurou na minha mão e disse assim, filha, perdoa o pai. Filha, você me perdoa? Pai, olha para mim. Eu não tenho ódio de você. Pai, eu te perdoo. Eu te perdoo, pai. Sofreu violência hoje? Alguém te violentou? Por favor, essa dor é terrível. Eu sinto a sua dor. Eu sinto isso em você. Por favor, vá buscar ajuda sim, de profissional. Mas primeiro olhe para Jesus. Senão não vai dar certo. Aí você vai cair no fundo do abismo. E ninguém tira você de lá, a não ser você mesma, segurando nas mãos de Jesus. Sinta Jesus segurando a sua mão. É o que eu sinto todos os dias. Todos os dias eu sinto Jesus me segurando para ficar em pé. Forte, né? É uma experiência muito bonita que ela teve. E transformar dor em amor é a melhor saída. Pra gente poder viver, pra poder sair, pra poder enfrentar todos os dias os traumas, né? Sofridos aí. A gente vê pela vida dela, pelo exemplo dela. Que Deus nos abençoe, queridas e queridos. Quebrar o silêncio significa ter coragem. Quebrar o silêncio significa amar. Se você já passou por isso, não pense que é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Olhe para Cristo, porque Ele pode ajudar e Ele pode curar todas as feridas que o passado pode deixar. Por isso, a gente não precisa ser vítimas do silêncio. Falem. Se o seu vizinho, se a sua vizinha, se alguém estiver passando por isso, não tenha medo. Fale. A gente precisa falar. A gente precisa denunciar. Isso é crime. É crime aos olhos de Deus. É crime diante da sociedade. Quebremos o silêncio.